Bom dia. Bom, hoje nós vamos falar sobre a igreja, o papel da igreja no reino de Deus, na sociedade e também na nossa vida. Eu espero que você esteja bem animado por você estar na reunião dos filhos de Deus. Essa é a reunião alegre dos filhos de Deus. A igreja de Deus tem sofrido vários ataques ao longo dos anos. Desde que Jesus começou seu trabalho missionário lá na Galileia, quando ele chama seus primeiros discípulos para segui-lo, para pregar o evangelho, até os dias de hoje, a igreja tem sido atacada. Houve perseguição e oposição para destruir a igreja, vinda dos judeus que eram contrários ao evangelho que Jesus estava pregando. Também houve perseguição vinda das autoridades romanas, os imperadores romanos. Jorge pregou aqui na semana passada sobre os imperadores que perseguiram muitos cristãos e muitos foram mortos por causa do evangelho. Muitas igrejas ao redor do mundo hoje têm sofrido a perseguição também de governos que estão em oposição contra o cristianismo. Recentemente, lá nos Estados Unidos, no estado de Alabama, 10 igrejas foram incendiadas, igrejas de pessoas negras, porque existe um conflito racial, então pessoas brancas foram lá e incendiaram essas 10 igrejas. Também tem sofrido perseguição vinda de grupos extremistas, o Estado Islâmico, que é contra os cristãos. Recentemente no Egito, você não pode falar de Cristo, você é preso lá, você pode ser julgado à morte. E também na nossa cultura de hoje, na nossa sociedade de hoje, existe uma mentalidade, uma oposição para destruir a igreja e também destruir a palavra de Deus, o que a palavra de Deus, confrontar a palavra de Deus. E para cada um de nós que se julga um cristão verdadeiro, que quer seguir fielmente a verdade, você também vai ser perseguido, ou você está sendo perseguido, porque um cristão, ele precisa viver a verdade. Mas os ataques que causam mais estrago para a igreja nos dias de hoje, na minha visão, vem de dentro da própria igreja. Vem de pessoas que são independentes da igreja. Estão na igreja, mas são independentes dela. Eu não dependo da igreja. Se a igreja é uma família, que Deus é o Pai, Jesus é nosso Senhor e irmão, e somos irmãos um dos outros, precisamos nos atentar para o que nós vamos estudar hoje. Eu tenho estudado a carta aos Coríntios já há alguns dias. E Paulo, ele olha para a igreja de Corinto e ele vê muita coisa acontecendo dentro da igreja. Dá uma sensação que, ao ler a carta aos Coríntios, que Paulo via que havia muita gente dentro da igreja que não estavam vivendo como cristão. Se diziam cristãos, mas não estavam vivendo cristão. Aliás, estavam sendo usados pelo inimigo não para edificar a igreja, fortalecer a igreja, mas destruir a igreja. Mas deixa eu falar, quem tentar destruir a igreja vai ser destruído por Deus. Jesus falou em Mateus 16
que a igreja vai ser prevalecida até contra o inferno. Nenhum de nós aqui é neutro. Ou nós estamos construindo a igreja, ou nós estamos destruindo a igreja. Ou nós estamos fortalecendo a igreja para que a igreja seja esse sinal do reino de Deus aqui na terra, a luz do mundo, como nós cantamos, ou nós estamos enfraquecendo a igreja. Mas Edson, como que eu sei que lado eu estou? Que grupo eu pertenço? Vamos estudar a Bíblia juntos. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos lá, meus irmãos. Primeira Coríntios, capítulo 3, 16 e 17. Certamente vocês sabem que são um templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo. E vocês, igreja, vocês, discípulos, são o seu templo. Vamos orar. Querido Deus, querido Jesus, tua igreja, ela é vitoriosa. Desde quando o Senhor fundou a tua igreja, há 2000 anos atrás, o Senhor chamou pessoas para seguirem ao Senhor, para andarem contigo, para seguir seus ensinos, imitar sua vida, imitar seu caráter, imitar seu amor, como nós aprendemos na Santa Ceia, imitar sua humildade de lavar nossos pés, mas imitar também seu sacrifício, sua obediência, sua entrega, sua humildade. E hoje, como igreja de Deus, queremos ter certeza de que somos esse templo onde o Espírito do Senhor habita. Que cada discípulo tenha certeza disso. E se existe alguém aqui que está em dúvida disso, ou que não está vivendo isso, que o Senhor revele para essa pessoa. Que o Senhor traga clareza para nossos olhos, para nossas mentes. E que o Senhor nos abençoe agora, no momento de estudar a Tua palavra, porque é a palavra viva e poderosa. E ela que produz o resultado. Me usa por meio do Espírito Santo de Jesus. Amém. Paulo faz uma pergunta à igreja de Corinto. E eu quero fazer essa pergunta para vocês hoje. A pergunta está aqui no versículo 16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Temos certeza disso? Ele faz uma pergunta aos coríntios. Certamente, é algo que eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acredito que você não tem dúvida que você é um cristão, que você tem o Espírito de Deus presente na sua vida. Mas ele, no segundo versículo, ele fala algo que é diferente do primeiro que nós lemos. Se alguém destruir o templo de Deus, certamente vocês sabem que vocês são um templo de Deus. Mas existem pessoas que sabem dessas coisas, mas parece que não sabem.
Por quê? Porque estão aqui, na visão dele, destruindo essas pessoas que sabem. Mas como que é isso na prática, Edson? Gente, eu fiquei pensando nesses 2 versículos, essas palavras são sérias. Ele está falando que existe pessoas dentro da igreja que está contribuindo não para edificar ou construir, mas para destruir a igreja. O que será que Paulo tinha em mente para escrever essas coisas? O que ele estava pensando? Aliás, o que ele gostaria que o povo de Deus em Corinto soubesse que eles não estavam sabendo verdadeiramente? Na verdade, ele estava querendo dizer para esse povo de Corinto: pare de destruir a igreja. Eu não sei você, mas para mim é aterrorizante pensar na possibilidade que Deus pode me destruir por causa daquilo que eu faço com a igreja dele. Eu sou uma pessoa que construo ou eu sou uma pessoa que destruo? Eu sou uma pessoa que está edificando, que está fortalecendo, que está sendo um bom exemplo para os demais, que está sendo a luz, que está sendo humilde, que está sendo servo? Ou eu sou aquele que mais estou criticando, estou vendo os defeitos, estou vendo o que falta? O que pode destruir a igreja, irmãos? Espírito partidário. No mesmo capítulo 3, versículo 1, até o versículo 3, ele fala assim, ó: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo falar às pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite, não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. O que ele está vendo dentro da igreja? Havia facções dentro da igreja. E essas pessoas que criavam essas panelinhas dentro da igreja estavam colocando um líder contra o outro. Eu sou de Paulo, era paulolatria. Eu sou da igreja de Corinto de Paulo. O outro falava: eu sou da igreja de Corinto de Apolo. Eu sou da igreja de Corinto de Cristo. Eu sou da igreja de Corinto de Pedro. As pessoas estavam seguindo homens, a personalidade de homem. Isso acontece nos dias de hoje também. Eu vou para a igreja do pastor, tá? É que nem, eu vou para a igreja do pastor Edson, lá do Campo Limpo. Então você vai para a igreja de Cristo. Essas facções, esse espírito partidário estava criando grupos que estavam lutando entre si dentro da igreja. Eu não sei se isso está acontecendo, mas se tiver, deixa eu falar para você. Você está construindo ou você está destruindo? Sabedoria mundana também pode destruir a igreja. Corinto era base de filosofia grega. Havia lá muitos filósofos. Era uma cidade importante, rica. Havia lá o templo de Afrodite, onde havia os cultos para a deusa Afrodite.
E sabe como eram esses cultos? Era regado a pornografia. Havia os prostitutos e prostitutas cultuais. Gente ia para o culto e no culto a Afrodite praticava imoralidade a céu aberto. Quando uma igreja tem a mentalidade mundana, o mundo vai entrar na igreja. Visão mundana, mentalidade mundana. Outra coisa que pode destruir a igreja é comportamento carnal, imaturidade, ciúmes, brigas, conflitos constantes, adultério. Havia na igreja de Corinto tudo isso. E também outra coisa que pode destruir a igreja, desvio doutrinário. Havia irmãos da igreja de Corinto que não estavam acreditando na ressurreição. Eles estavam contestando que Cristo ressuscitou e que eles iriam ressuscitar. Paulo pega o capítulo 15 só para falar disso. E lá ele tem uma frase que é muito interessante. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os homens mais dignos de compaixão. É 1 Coríntios 15, 19. Desvio doutrinário. Será que isso está acontecendo nos dias de hoje também? O pessoal está abandonando a verdade para seguir filosofias, ideias novas, conceitos novos. Olha, Deus é simples, cristianismo é simples, o homem que complica. Aliás, o elo, a base do cristianismo é o amor. Bom, irmãos, 10 vezes Paulo vai fazer essa pergunta. Eu gostaria de ler esses versículos, tenha paciência comigo. Ele fala 10 vezes, ele faz essa mesma pergunta para esse povo. Vamos lá, ver o que Paulo quer nos ensinar. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Se você quiser, eu vou ler na NVI, mas você pode acompanhar. Vocês não sabem, olha a pergunta, vocês não sabem que um pouco de fermento fermenta toda a massa? E aqui o contexto desse capítulo é o quê? É a imoralidade. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Isso na NTLH. Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar as coisas pequenas? Versículo 3. Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até os anjos? A igreja, o discípulo vai julgar os anjos. Que anjos que nós iremos julgar? Os anjos caídos, que seguiram Satanás. Nós vamos julgar com nossa fé, com nosso testemunho, com nosso amor por Cristo. Vocês não sabem disso? Paulo está fazendo essa pergunta. Versículo 9. Novamente ele fala: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus? Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais. Vocês não sabem disso, Coríntios? Versículo 15. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ele seja corpo de uma prostituta? É claro que não. Versículo 16.
Ou será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. E versículo 19, ele fala, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo, é do templo que recebe os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Versículo 24. 1 Coríntios 9, 24. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha um prêmio. Portanto, corra de tal maneira que ganhe o prêmio. Paulo sabia que os cristãos de Corinto sabiam de tudo isso. Que eles sabiam dessas coisas. Mas ele dá um alerta, vocês não sabem como convém saber. Não sabe completamente. Tinha conhecimento de mente, mas as atitudes não correspondiam com aquilo que sabia e com aquilo que conhecia. Por isso que ele chama essa igreja de crianças. É como você pegar alguém que já fez faculdade, já fez doutorado, e levar ele de volta ao primeiro ano colegial. Você vai aprender tudo isso de novo. Não, mas isso aí eu já sei. Então, espiritualmente, alguns de nós têm dúvida até se eu sou cristão, se eu sou salvo, se a Bíblia é verdadeira, se Jesus morreu na cruz. Eu tenho dúvida se eu devo me comprometer tanto a esse Jesus. Eu tenho dúvida se eu devo sacrificar tudo que eu tenho dúvida se eu devo estar em todas as reuniões da igreja, eu tenho dúvida de chegar antes do culto, eu tenho tanta dúvida se o Espírito de Deus está ali, eu não sei nem mais o que é Espírito de Deus, eu não sei o que não é o Espírito de Deus, então me ajuda aí, gente, porque eu estou em dúvida, e Paulo está falando, criancinhas, eu quero dar para vocês alimento sólido, doutrinas que vão ajudar vocês a fazerem coisas maiores para Deus, mas vocês ainda não podem suportar isso, e por isso eu tenho que dar essa papinha para vocês. E hoje, bom, a gente tem falado aqui cada semana sobre coisas básicas da vida cristã, sobre relacionamento uns com os outros. A gente tem falado sobre estar envolvido numa igreja em casa, cada semana, para criar esse ambiente de igreja, de irmandade. Mas eu não posso estar nas reuniões. São coisas bem simples. Jesus, ele não complicou as coisas. A gente tem falado sobre... Jorge falou sobre o que Belo Horizonte fez, de compartilhar a fé aí, cada discípulo compartilhar a sua fé, pelo menos com uma pessoa ao dia. A gente ouve um negócio desse, a gente, amém, mas aí na hora de pôr na prática... Você estudar a Bíblia com alguém, você ser um missionário, uma missionária. A gente está querendo colher muito, mas a gente está plantando um pouco. É isso que Paulo fala para Corinto. Olha, vocês querem colher as bênçãos de Deus, mas vocês não estão plantando. Tem algumas frases de Paulo que me desafiam, e aqui em Corinto tem várias.
No livro aos Coríntios tem várias frases. Uma: torne-se meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Irmãos, você falaria isso para um outro irmão hoje? Com honestidade, com sinceridade, com convicção. Será que nós perguntaríamos para alguém, torne meu imitador? E Paulo, voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 3, vamos voltar lá. Ele fala sobre construção de igreja. Capítulo 3, versículo 12. 1 Coríntios 3, 12. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira ou capim ou palha. O que ele está dizendo? Que existe, isso aqui é para a liderança da igreja, líderes de igreja em casa, diáconos, ministros. Como você constrói a igreja? Como você constrói seu ministério? Que material você vai usar? Ele usa uma metáfora, ele fala de uma construção. E numa construção você pode pegar qualquer material para usar. Ele fala aí de alguns materiais. Ele fala que alguns usam ouro, prata ou pedras preciosas. Esses são os melhores materiais para construir. E ele fala, olha, eu sou um construtor competente. Essa palavra já me desafiou. Mas competência vem de quem? De Deus. Aí entra relacionamento com Deus, oração, vida devocional, leitura na Bíblia. Não tem como ter competência para construir se Deus não estiver na frente dessa construção, porque senão vai cair no dia que o fogo vier. Ele está falando que alguns usam madeira, capim, palha, e aí quando vier o dia da perseguição, a tentação, vai ser destruído. E o que nós estamos usando para construir nossas igrejas em casa? Como você lida lá com sua igreja em casa? Você acha esse culto aqui mais importante do que o culto da sua igreja em casa? Se você acha isso, você está errado. Não que eu não quero que você esteja aqui para adorar a Deus, mas se você não tem o mesmo espírito, a mesma convicção de que sua reunião da igreja em casa é tão importante quanto essa aqui, você precisa de ajuda espiritual. Talvez você não pode ir porque você trabalha, porque você tem compromissos na sua vida. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe. Mas o que Deus quer ver é o nosso coração. Outra coisa que pode destruir a igreja, a imoralidade. 1 Coríntios capítulo 5, do 1 ao 3. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fique sabendo que certo homem está tendo relações com sua própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Olha o que ele está falando aqui para esse povo de Corinto. Ele está advertindo os discípulos de Coríntios que eles estavam lentos para lidar com uma situação que estava acontecendo na igreja. Um homem estava vivendo com sua madrasta, cometendo adultério. E os irmãos sabiam disso e bico calado, ninguém fala nada. Bom, eu queria explicar isso, porque o conselho de Paulo é: expulsa esse homem do meio de vocês.
E quando que nós devemos expulsar alguém do convívio? Porque a Bíblia dá autoridade para a gente fazer isso, irmãos. Mas você precisa ter muito amor para fazer isso, pela pessoa e por Deus. Porque está nessa igreja, está na igreja de Deus, que a igreja de Corinto é uma igreja de Deus. Ele fala, olha, estar aqui é um privilégio. Está cercado da bênção de Deus, está protegido da bênção de Deus. Exclui esse cara, talvez ele se arrependa lá fora e volte agora transformado. Aliás, eu nem falei o tema da minha aula, para quem gosta de tema, é transformados ou destruídos. Ou nós vamos ser transformados de glória cada vez maior, ou nós vamos ser destruídos. E Deus, Corinto foi destruído, essa igreja não existe mais. O Deus cumpre o que Ele promete. Hoje só existem as ruínas de Coríntios, lá na cidade de Corinto. Um monte de gente vai visitar lá, foi aqui que o apóstolo Paulo pregou, aqui é o Berereba, é muito bonito tudo lá, mas a igreja mesmo, o Espírito de Deus não está mais lá. Não existe mais essa igreja. Pode estar em outros lugares, mas nessa igreja aqui, porque o que significa estar na igreja? Que às vezes a gente acha que estar na igreja é vir num culto domingo, cumprir nosso dever religioso, cumprir nossas ofertas, tomar a Santa Ceia. Saiu daqui, esqueço. Eu esqueço que tenho uma missão. Eu esqueço que eu tenho irmãos para ajudar. Eu esqueço que tem pessoas que eu devo influenciar para crescer espiritualmente. Que eu preciso discipular. E alguns precisam ter conversas sérias com pessoas dentro da igreja. E você espera o líder da igreja ir lá conversar somente. É na sua igreja, em casa. Você pode pedir ajuda dos líderes, mas você tem que aprender quem deve ficar no convívio da igreja, se essa pessoa não está tendo uma conduta que agrada a Deus. Ser removido na igreja é entregar essa pessoa para Satanás. E eu queria concluir como também nós podemos construir a igreja. A gente falou de como a gente pode destruir, que a igreja é gloriosa, a igreja é a coluna da verdade, a igreja é a família de Deus, a igreja é o sinal do reino de Deus na terra. Então, como queremos construir essa igreja? A igreja de Cristo aqui em São Paulo. Como cada discípulo aqui quer construir, quer participar, quer se comprometer na construção dela. Paulo dá a receita, 1 Coríntios 8, de 1 a 3. Agora vou tratar do problema, do problema. É assim. Quando a igreja tem mais problemas do que luz, do que pessoas maduras, é um problema atrás do outro. Você vê que a dinâmica de Coríntios é essa. Pouco elogio e muita doutrina, muito ensino. Olha, e na minha visão, a nossa igreja, essa igreja aqui que eu faço parte, está muito semelhante com essa igreja de Corinto. Hoje, eu oro a Deus, porque Deus, Ele pode irar-se conosco. E quando tem um aspecto da ira de Deus, é quando Deus abandona uma pessoa, abandona um grupo, abandona uma igreja. O Espírito de Deus não age mais. É Deus dizendo, eu vou virar as costas para essas pessoas. Eu tenho o maior medo disso.
fazer as coisas mecanicamente, sem o espírito, sem entendimento. E Paulo, agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Como podemos, então, Edson, construir a igreja gloriosa que Deus quer? Amando verdadeiramente a Deus, motivado em Deus para fazer as coisas. Ele fala uma outra frase em 1 Coríntios 10, 31. Façam comer, beber, tudo para a glória, até comer, meu irmão. Até comer, na hora que você vai comer, você come aquele prato de comida gostoso, né? Você lembra de Deus nessa hora? Um copo de água que você toma ali, que você pega ali no bebedouro. Ah, é tão fácil, né? Chegar ali, a aguinha está ali. É para a glória de Deus. Quando há esse tipo de amor, que ele fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor, que a gente fala muito de amor, mas a gente pratica pouco. E começa conosco. Não comece com seu vizinho, com sua esposa. Comece com você, seu nível de amor. Ele está falando que o verdadeiro amor constrói. O verdadeiro amor faz pessoas progredir na fé. É melhor amar as pessoas do que ter conhecimento. Que ele fala isso em 1 Coríntios 13. Eu poderia conhecer todas as coisas, poderia dar meus bens, poderia dar meu próprio corpo, sacrificar tudo, mas se eu não tiver amor, não me vale nada. O amor é o mais importante. E esse amor não provém de uma decisão humana somente. É de Deus influenciando a gente a amar. É Jesus falando, olha, rios de água viva vão jorrar dos corações daqueles que me amam. Eu quero ser essa pessoa. Se você perguntasse para Paulo, Paulo, qual é a sua missão de vida? Ele responderia sem titubear. Fui crucificado com Cristo. E a vida que agora eu vivo, não vivo mais para mim, mas vivo por aquele que se entregou por mim. Ir para a cruz. O verdadeiro amor sacrifica, o verdadeiro amor não se orgulha. O verdadeiro amor fala a verdade em amor. E uma coisa que me pegou aqui nesse versículo 3, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Sabe o que isso significa? A pessoa que ama verdadeiramente a Deus, ela vai ter experiências com Deus. Ela não vai precisar de ficar escondida atrás da experiência das pessoas por Deus. Ela não precisa de líderes para falar para elas o que elas devem fazer, porque Deus vai pedir para ela fazer as coisas. Deus vai motivar elas a fazer. O contrário do amor, ele fala, é o que? O orgulho. Que o orgulho destrói. Para vencer a arma do orgulho, irmãos, a arma mais poderosa que o inimigo usa para destruir cada um de nós é através do amor. Amor a Deus, amor a Cristo, amor à igreja. Eu queria terminar. Estamos construindo, estamos edificando,
Estamos valorizando, estamos cuidando da igreja ou estamos destruindo, minando e demolindo a igreja? Só você sabe essa resposta. Você e Deus. Vamos orar e agradecer a Ele. Pai, muito obrigado, porque a igreja vai prevalecer diante de todos esses inimigos poderosos. Há forças espirituais agindo, atuando para destruir a igreja, destruir cada um de nós. Há inimigos invisíveis agindo como um leão em redor da gente. Mas o Senhor, com sua graça, bondade, misericórdia, tem chamado cada um de nós para sermos esse tipo de gente. O povo que sabe e tem certeza de que o Espírito de Deus está em nós. Se há pessoas aqui hoje que não têm essa certeza, que o Senhor possa mudar esse quadro. Ajude cada um aqui a ter convicção nas palavras de Jesus, no ensino dele, naquilo que ele valorizou enquanto viveu. Usa cada um de nós para construir essa igreja gloriosa. Que nossa igreja seja um exemplo de fé para outras igrejas, para outras pessoas no mundo e também aqui no Brasil. Por causa de Jesus, não porque merecemos. Abençoa-nos, Pai. Te oramos em nome de Jesus. Amém.